Fala, agronautas! Está começando mais um episódio do Escancaragro, podcast que vai escancarar o conhecimento agro para você, ou a falta dele, né? E quando eu falo a falta dele, eu tô falando de mim. Tô falando, posso falar por você também, Rinaldo? Pode. Tô aqui, então, Josi Prado, Rinaldo Grassi, em mais um episódio, já o 10º episódio, né, Já Rinaldo? 10. Caramba, passou super Já rápido. pensou? Quem diria? E estamos aqui com camisa 10, né? Estamos, ó, tá vendo? Em comemoração ao episódio 10. Convidado super especial, Márcio Batista. Tudo bem, Márcio? Tudo bem. Você tirou da minha boca, eu ia falar, e a camisa 10 tá aqui. Modesta, cara, de brincadeirinha. E o Márcio que é representante de licenciamento da Monsoy, né? Engenheiro agrônomo formado por Lavras, já há 26 anos de mercado, né, Márcio? 26 anos de formado. 26 anos de mercado, verdade. Eu me formei e já comecei a trabalhar. Você já começou? Foi. Onde que você começou? Conta pra nós, isso aí. É. Boa, beleza. Tudo bem? Muito bom, prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. A gente compartilhar a jornada, a história, é uma coisa muito legal, né? E o episódio 10 é sempre o 10. Então, afinal de contas, a nossa vida é isso, né? É uma jornada e você poder compartilhar coisas boas, aprendizados, né? Tombos e tudo mais, isso é muito gratificante e é muito prazeroso você poder entender que isso, de alguma forma, pode ajudar alguém, né? Bom, eu me formei em Lavras em 97, dezembro de 97. Inclusive, achei alguns agricultores aqui, o Schmidt, mesmo, estudou em Lavras, no mesmo período que eu, mas não nos conhecemos lá nesse período de faculdade. E aí, depois de formado, eu fui trabalhar em Paracatu, minha cidade natal. Fui trabalhar numa revenda. E eu lembro do episódio que minha primeira entrevista foi na Campo, sabe a Campo de promoção agropecuária? Sei. E aí, eu conheci o presidente, que é o Emiliano Bidi, e aí ele, na época, ele falou assim, olha, Márcio, o que eu tenho para você hoje é para trabalhar na Campo lá na Batavo. Aí você imagina a Batavo, lá em Balsas, a Batavo, no Maranhão. Maranhão, em Balsas, em 97. Era, tipo, ó, ele falou, ó, o problema é que é aos 300 quilômetros da cidade, é tudo de estrada de chão, tem um alojamento lá e tal. Eu falei, Emiliano, beleza, eu vou correr o trecho, se eu não achar nada, é uma opção. E aí acabei entrando numa revenda em Paracatu. Paracatu é uma cidade especialista em feijão irrigado. E quando a gente sai da faculdade, a gente sai bem cru, né? Sim. E lá eu virei engenheiro agrônomo. Eu saí com o título da faculdade, mas eu aprendi a ser um agrônomo de campo, foi lá. Em Paracatu é irrigado e é lavoura de janeiro a janeiro. E é feijão, milho, soja, arroz. E lá eu aprendi, cara. E fiquei 2 anos nessa revenda. Depois entrei numa outra revenda maior, que era a Terrena. Fiquei 5 anos na Terrena. E por lá ser uma região bem diferente daqui, o módulo agrícola é bem menor. São produtores, cara, tem um pivô, 2, 3 pivôs. Então, a gente tem uma proximidade muito grande com o agricultor. E lá tem um vínculo muito forte de prestação de serviço. Então, nesses 7 anos que eu estava nessa revenda, a gente ficou tão próximo que eu era, além de vendedor da revenda, era como se fosse um consultor dele. E ficamos especialistas em feijão, a gente correu atrás de custo, mais experiência, viramos referência lá, eu, mas a equipe toda. E nesse período, a gente teve a oportunidade também de plantar lavoura. E nesse momento, eu costumo brincar que eu vi os 4 lados do agro, né? Eu trabalhei na distribuição, trabalhei na parte de produção, fui para o químico, indústria química, e hoje a indústria de semente, né? Então, nesses 26 anos, uma experiência bacana nisso. Legal. E nesse período que eu trabalhei com o agricultor, foi a melhor fase para mim. É o melhor negócio. Se eu pudesse escolher, tipo assim, onde você gostaria de estar hoje? Era na produção de grãos. Foram 5 anos. Porém, enquanto eu estava produzindo feijão, o melhor preço que a gente tinha naquela época era R$70. 100 era como se fosse uma loteria, o saco de feijão. E aí eu vi que o negócio era para mim, que o dia que eu saí, porque a coisa ficou ruim, eu lembro que em uma safra de feijão, que é 90 dias, 110 dias, dependendo do tipo do feijão, dividindo com os meus sócios, eu tive um lucro maior do que o ano inteiro de salário da revenda. E aí a gente foi pegando mais ar, aumentando, foi ficando bom. Só que depois, e o feijão é muito volátil, preço ruim, inverteu. Eu tive que começar a tirar dinheiro do meu trabalho da revenda para colocar na parceria. Entendi. Aí ali eu falei assim, cara, acho que deu.
E nessa eu conheci minha esposa, 10 anos mais nova que eu, formando em medicina em Uberlândia. E aí ela, como diz o outro, mexeu no meu queijo. Eu falei, olha, você tem que... Problema, né? você tem que sair dessa, tem que melhorar, tem que correr atrás demais e tal. E eu sou um cara que sempre tive muita dificuldade com rotina. É mesmo? Aí vem um pouco de incoerência. Pô, você tem dificuldade com rotina e tá 15 anos na Monsoy? É porque na Monsoy não tem rotina. Mas eu tenho muito dificuldade com rotina, e lá tinha muita rotina. Porque lá era todos os dias, de janeiro a janeiro, os mesmos locais, o mesmo trabalho, a mesma fazenda e tal, enfim. E aí eu resolvi vir para Luiz Eduardo. Não, na verdade, um dia um amigo de multi, encontrando com ele, falei, cara, e aí? Tem alguma oportunidade aí no mercado? Porque eu nunca tinha pensado em ir para multinacional. Naquele momento, eu falei, cara, eu vou desbravar um pouco. Porque olha só, eu morava em Paracatu, na minha cidade natal, há 7 anos, com a minha mãe, com a minha família, custo zero, Puta vida. clientela na mão. Eu tinha agricultores, amigos que viraram amigos, que os caras deixavam tudo na minha mão. Tipo assim, eu ia na lavoura, Rinaldo, do cara, num dia da semana, identificava a praga, 2 dias depois, ou no outro dia, eu já levava o produto, ele nem sabia o que estava passando. Ele só depois passava na revenda e pagava a conta. Ele saía de férias, até a comercialização, quando vender, quando não vender o feijão, a gente participava disso. Então era um negócio muito tranquilo, estava numa zona de conforto muito grande. A curva de aprendizado já tinha... Já estava no teto, estava flat, né? E aí, aprendizado não, né? Da cultura do feijão ali, porque aprendizado nunca está flat, você sempre está aprendendo. E aí, quando eu encontrei esse amigo meu da Xentura, eu falei, cara, e aí, Xerxes, chamava Xerxes, tem alguma oportunidade? E ele assustou, falou, cara, mas nunca imaginei, você tá afim de sair daqui, você tá... Falei, cara, tô. E aí ele me trouxe um dia, olha, coincidentemente, tá tendo uma oportunidade na Xentura, uma seleção para regiões de fronteira. Topa aí? Falei, cara, vou. E aí, no outro dia eu peguei o avião, fui para Brasília, e assim, eu fiz um bate e volta. Mesmo dia eu saí de Paracatu, fui em São Paulo, fiz a entrevista e voltei. No outro dia eu estava trabalhando de novo na revenda. E aí, na entrevista o cara me perguntou lá, tal, a gente tem oportunidades no Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Tocantins, Piauí e Pará. Eu não conhecia nada. Só conhecia o cenário de Minas. Ouvia falar da Bahia na época da ferrugem e tal. Mato Grosso, mais famoso, né? Sim. Aí depois do tempo que ele me contratou, ele me ligou para falar que estava tudo bem, que tinha aprovado. Falou, só que não é Mato Grosso, é Bahia. Você topa? Tudo bem. E não conhecia a Bahia. E vim para Bahia. E aí, cara, foi engraçado porque nessa época não tinha esse acesso à comunicação que tem hoje, né? Não tem. Eu entrei no Google, digitei lá Luiz Eduardo Magalhães para ver o que era, como era, e peguei umas fotos antigas em preto e branco. Eu lembro até hoje uma foto, um cara empurrando uma Brasília no Areião, e eu já tinha dado ok para a empresa, né? E aí eu comecei, falei, Cara, para Brasília, tô lá, hein? Tô largando tudo isso aqui consolidado e indo para um mundo de multinacional, que a gente tem aquele receio, né? Mas vamos. E vim, quando eu cheguei aqui, foi uma grata surpresa, porque eu vim esperando uma currutela e cheguei aqui em 2005. Luiz Eduardo já era uma cidade pujante. E cheguei, era outra expectativa, né? Aí gostei do Luiz Eduardo, fiquei 2 anos e meio pela Xentura, e aí veio a Monsanto, e aí entrei na Monsanto. Já pela Monsoy. Já pela Monsoy. Já pela Monsoy. Em 2008. Em 2008, até teve uma outra oportunidade antes na Monsanto, que era para ser TV Soja e tal. Só que, naquele momento, o cargo ali não era tanto vinculado para agrônomo, a RTV Soja ali é mais de processo e tal. Tá. E eu sempre fui muito ligado com campo, com agro. Eu dou muito valor no prazer em fazer aquilo. Acho que todo mundo tem que fazer o que gosta. Que aí você tem maior chance de sucesso quando você faz o que gosta. Sim. Não o que é mais remunerável, mas o que você gosta. E aí depois veio a oportunidade da Monsoy. Falei, opa, agora sim, a Monsoy, semente e tal. Só que eu não conhecia também. Eu estava no químico, na Xentura. A Xentura era uma indústria química, que depois foi comprada pela FMC e depois Irrara e tudo mais. Rocco, acho que foi a Rocco que adquiriu. Hoje nem existe mais. E entrei na Monsoy para fazer a Bahia. E quando eu entrei na Monsoy para Bahia, era só para Bahia. Mas depois que eu fiquei um mês, falei, não, então, você vai fazer Maranhão, Tocantins, Piauí e Pará também. Beleza. Aí peguei todo o Bamatupipa, isso em 2008. E aí de lá pra cá, cara, foi assim, é a minha felicidade, tá? Sou muito feliz no que faço, pelas pessoas que eu convivo, pelas pessoas que eu conheci. E aí, é o que eu falo muito, assim,
Quando eu saí de Paracatu que eu estava plantando, o feijão estourou. Não sei se era que era o pé frio da história. O feijão foi para 200, 250, até R$ 400 a saca, cara. E aí, o meu outro sócio continuou na operação lá. Tá super bem hoje, produzindo, com pivô e tal. Ele alcançou a felicidade dele. Aquilo era a felicidade dele. Eu não construí esse pé de meia que ele construiu, mas eu alcancei a minha felicidade. Legal. Que é conhecer várias pessoas, várias outras regiões. Eu não conheci o Bamatopipa. Hoje eu conheço o Bamatopipa, conheço o Mato Grosso. E nessa jornada de 15 anos na Monsoy, ou seja, 18 anos de saída de Minas para cá, cara, o leque de pessoas de conhecimento, tanto de desenvolvimento pessoal e profissional, é absurdo. É absurdo. Então, jornada legal. E quando você pegou e entrou para Monsoy, qual foi o desafio da Monsoy? Que momento que estava a agricultura, vamos dizer assim, né? No primeiro dia meu de Monsoy, dia de campo do Oilema. Legal. Não conhecia nenhuma variedade. É top dia de campo deles. Não conhecia nada. E aí falaram... Você tinha que apresentar. E me colocaram no dia de campo dele. Para apresentar. Quando eu cheguei, eu conheci o Paulo Levício no meio do dia de campo. Oi, tudo bem? Eu sou o Márcio Batista, eu fui no lugar do Júlio Lauter. O Júlio Lauter tinha 9 anos de Monsoy. Era uma referência, ajudou a criar tudo. Ali eu conhecia. E eu lembro que eu não sabia nem o nome das cultivares direito e tal ali, mas aí, cara, você tem que ser verdadeiro, né? Falei, não conheço e tal, tô aqui para aprender. E foi. Esse foi um primeiro grande desafio. Depois foi tranquilo, porque como em Paracatu eu já trabalhava em pivô e eu tinha o agro muito próximo, eu falo manejo agrícola muito próximo. O dia a dia. E o manejo agrícola de feijão é muito diferente. Hoje até que a soja está bem mais complexa, mas o feijão sempre foi muito complexo e muito rápido. A decisão do feijão é muito rápida. Eu sempre, nunca mexi com feijão. Feijão é muito rápido e aquela doença, aquela minadora que você identificou, se você não pegar nisso, não controlar, desfolha rápido, você perde produtividade imediato. Só fala que a colheita é muito técnico. E é muito gostoso. É muito bom. Muito saudade do feijão, cara. Feijão carioca. É diferente do aqui tem mais o Gurutuba. É bem diferente a condição. E aí, cara, quando eu entrei, o Júlio tinha 9 anos na cadeira e infelizmente eu não recebi nada de backup. Eu não tive histórico nenhum. Naquela época não tinha como hoje tem. A gente tem um OneDrive. Hoje, que se eu sair, a pessoa que entrar no meu lugar, ele tem acesso a tudo que eu construí nesses 15 anos. Naquela época não tinha isso. Então eu não tinha informação nenhuma. E aí é o que todos têm que fazer. Correr atrás de quem sabia e fui construindo e fui aprendendo. O que eu aprendi muito? Cara, se você não sabe, você tem que falar que não sabe para que a pessoa possa te ensinar realmente, ter a vontade de ensinar e saber que você humildemente está pedindo ajuda que você não sabe, né? Porque você fazer de conta que sabe alguma coisa e não sabe, então... Cara, eu já vi muita gente que foi nessa de, deixa eu passar uma conversa aqui, cara, caiu do cavalo bonito. Hoje o mundo é muito profissional, não tem espaço para isso, cara. Hoje não tem espaço para enganação em momento algum. Hoje não tem mais espaço para isso. Mas essa época aí de 2000... Eu cheguei aqui em 2009, né? Então eu posso falar do cenário agrícola um pouco mais pela fazenda que eu entrei, né? E ela é só uma fazenda, né? Ela é uma amostra da região. Não quer dizer que o que acontecia ali é o que representa, né, o todo. Mas eu lembro que naquela fazenda em especial, eu queria saber se a região como um todo vivia esse momento. Foi bem a entrada da tecnologia RR. Sim. Foi isso mesmo? Foi. Eu cheguei em 2008. Foi ali 2008, 2009 que começou, foi quando a gente estava lançando a 9144, que chegou a ser plantada em 85. Eu brincava que ela tinha mais participação no Maranhão do que a Coca-Cola. O Guaraná Jesus. Tinha o Guaraná Jesus. Na época, aí a Coca-Cola comprou o Guaraná Jesus. Ela chegou a ter 85% de market share no Maranhão, cara. Impressionante. Na Bahia também. Foi um espetáculo. Mas isso também não foi fácil fazer a virada, porque nós tínhamos uma 8866 que entregava muito resultado, uma 9350 convencional, e realmente foi isso. E isso aconteceu com trabalho, com profissionalismo, com credibilidade. Então foi levar para os agricultores a correta posicionamento, e aí o que conta é a experiência desse agricultor com aquela sua proposta. Se ele teve uma boa experiência, aí vai embora, cara. Ele vai embora.
E assim, mas vamos dizer assim, que beleza, eu tive uma entrada numa tecnologia nova, né? Ela não muda simplesmente só toda essa questão de teto produtivo e de manejo. Imagino que tenha ficado até mais fácil a Sim. entrada do RR ali, comparado ao que se fazia ali com os produtos Muito. né, anteriores. Mas a questão mais nessa linha comercial, administrativa, imagino que tenha aumentado também o preço para o produtor adquirir sementes, toda essa dinâmica de royalty. Como que foi? Isso foi um desafio no começo, o pessoal entender isso aí? Ou o cara chegou e falou, cara, isso aqui é tão bom que isso aqui eu nem ligo. Como é que foi essa... Foi um desafio, não foi fácil. Por quê? Era interferir num modo cômodo que existia, né? Não se falava em pagar por uma tecnologia, até porque não existia tecnologia. Naquele momento, hoje é mais simples. Hoje é mais compreensível. Hoje né? o agricultor é um empresário rural, ele está mais ciente do pagar no investimento. Certo. Naquela época, era o início desse aprendizado. Entender que tem uma tecnologia naquele produto. E aquela tecnologia tem que ser remunerada para que continue tendo investimento. Isso foi o maior desafio na época. Sendo que nos Estados Unidos já estava há quanto tempo? Uma ideia? Já tinha. Já era bem consolidado. Já bem, já mais de década, né? Ou não? Não me lembro exatamente se era o tanto tempo, mas já havia. E naquele momento era muito novo, era novidade. Então não se cobrava, não falava em royalties de amoplasma, né? Quer dizer, em royalties de tecnologia. A semente que não tinha tecnologia era um valor muito inferior. E aí o grande trabalho nosso naquele momento, além de ter que mostrar que aquele germoplasma, aquela cultivar era melhor do que a convencional, o grande trabalho naquele momento, que é muito mais árduo do que hoje, era apresentar um modelo novo de cobrança. Apresentar que aquela tecnologia que você não está comprando, mas você está salvando legalmente, ela também tem que ser remunerada porque teve um investimento em cima daquilo. Então, naquele momento, foi complexo. Vários eventos, o pessoal questionando e não aceitando e não concordando com aquilo. Até que, aos poucos, entenderam que não é só a companhia dona da tecnologia que ia ter o lucro disso. Claro. Tem toda uma cadeia envolvida por trás. Tem os multiplicadores, que são empresas que têm pessoas que trabalham, tem investimento em pesquisa, tem investimento na própria qualidade da semente, no atendimento. Então, todo esse investimento que existe hoje, das megas empresas de multiplicação de semente, das próprias megas obtentoras, dessa quantidade de obtentores, essa quantidade de produto que surgiu hoje, começou ali. Quando isso se tornou rentável para quem possa investir. Que é o que é diferente, por exemplo, hoje na Argentina. O argentino é louco para que tenha investimentos lá. E não tem tanto porque esse modelo de cobrança ainda não foi tão bem aceito. Não está tão redondo como no Brasil. O Brasil é um exemplo fantástico. Então, assim, essa consciência do agro foi muito importante para onde nós estamos hoje. Mas foi difícil. Foi desafiador. Mas foi muito bom. Porque quando nos desafiam, a gente também tem que responder à altura, né? Sim. Então, os processos melhoraram. Então, vieram os pontos de melhoria trazidos do campo. Olha, isso assim não dá assim. Então, a companhia obtentora da tecnologia sempre foi muito ligada com associações, sempre ouviu muito o setor, sempre foi muito aberta a discussão, nunca foi goela abaixo. Sim. Então, tudo foi muito alinhado para você ter sucesso. É uma engenharia, né? Tanto, imagino que esse processo ali no RR, né? Depois ele facilitou muito, né, a aceitação quando chegou a Intacta, né? Sim. Na verdade, o modelo foi criado ali. Né? Esse modelo foi criado no Brasil. É um modelo brasileiro. Esse modelo foi case de sucesso em Harvard. Foi criado aqui. Gente, disso, né? Foi criado aqui. Porque nos Estados Unidos não é permitido salvar semente. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Tem essa, verdade. Lá não tem cobrança, não tem todo esse processo que tem aqui. Então, é um modelo feito para cá, para a realidade, para a necessidade, muito transparente, muito aberto, muito discutido com todos os setores, tudo. É lógico que a gente ainda sofre questionamentos e tal, e são válidos. Sim. São válidos, entendeu? E a nossa proposta é realmente que as entregas ocorram, ou melhor, o valor seja cobrado perante o que se entrega.
Sim. Que acho que é tudo que você adquire hoje, você adquire em cima do que esse produto vai te entregar. Sem dúvida. Né? Então, esse é o cerne do processo. E aí depois, pega só para fechar essa linha do tempo, para a gente poder mudar um pouco de assunto, entrou a tecnologia intacta, né? Ali já pelos idos de 2012, 2013. 12, 13 foi o lançamento da Intacta 1. E aí com 10 anos. E aí a gente já fala de biotecnologia para leptópteros, né? Para proteção de lagartos ali, que até então estava só no herbicida. E agora nós estamos vivendo esse momento de trocar, né? E ir para Intacta 2, né? Exato. E já estamos trabalhando para Intacta 3. O pipeline ali está sempre ali na frente, né? Então, Marcos, só para fechar ali a linha do tempo, né? A gente falou de 2008 ali, entrou a URR, assim vai. Depois ali por volta de 12, 13, né? Entrou a Intacta. Isso. E agora estamos no momento já de uma nova tecnologia. Intacta 2, né? Intacta 2. Não, beleza. Essa 12, 13, 10 anos, cara. 10 anos. 10 anos que a iPro. Hoje, 90% do mercado brasileiro planta iPro. A RR não, mas a iPro ela foi desenvolvida para o Brasil, né? Sim. Em termos globais. Sim, nos Estados Unidos, lá não tem o controle de lagartos que nós temos aqui. Não, legal. E só para linkar com o pessoal que às vezes é recém-formado, né, que está estudando ainda, Márcio, fala um pouquinho qual que é a diferença, né, qual que é a característica, né, das variedades para você ver que eu também sou uma negação. Tipo assim, quando eu não consigo aplicar na prática e trabalho no dia a dia o conhecimento, eu não gravo nada dessas coisas. E eu já tenho, 10 anos de mercado, eu não gravo, não sei de nada. Rinalda da área de sementes, até eu vou ficar um pouco mais em silêncio. Mas fala pra gente qual que é a diferença dessa variedade nova que tá? Da tecnologia? Da tecnologia. Ah, tá. São mais proteínas inseridas da Intacta 1 antiga, que traz junto maior controle de outras pragas, outras lagartas, além do controle do mato competição. Ela tem o Extend, que a iPro tinha só o glifosato. Então e o glifosato era mais específico para folha estreita, e aí também algumas folhas largas, porém essa tem o dicamba, que é um produto que é melhor controle para pragas, ou melhor, plantas daninhas de maior resistência, plantas daninhas que o glifosato não controlava. Então ela traz o melhor manejo do mato competição, muito melhor, e também maior controle de lagartas. E novas cultivares, novas genéticas que têm que ser mais produtivas que as atuais para que haja essa mudança de tecnologia. Entendi. Inclusive o dicamba é o nosso artigo campeão lá no portal, né? Não, é o Paraquat. Não, o Paraquat. Mas o dicamba vem em segundo, então. Sim. Porque há mais de 3 anos que o pessoal... eles estão sempre ali no top, esse artigo lá, que eles perguntando informações sobre... Provavelmente por causa da Intacta 2. A gente publica lá, né? E aí o Google ele vai mostrando assim quais são as páginas mais visitadas, tudo. E geralmente essas de troca e de ingredientes ativos, né? Ou chegando ou saindo, elas têm um impacto grande ali. E outro assunto também que cola bastante quando você vai para previsão de clima, assim. Também são assuntos assim bastante acessados. Queria pegar agora o gancho, né? A gente falou das tecnologias agora, né? Mas elas estão embarcadas em todo um aparato genético, né? Até a gente fala aquele lance lá do cavalo e cavaleiro, né? E etc. Às vezes a gente já viu no mercado quando a gente até está lançando boas tecnologias, mas a genética não acompanha em termos de produtividade, acaba não avançando, né? A cultivar como um todo. Eu queria saber de você como que a Monsoy trabalha nessa linha de como que ela define as características das cultivares que ela vai levar para o mercado, quanto tempo isso dura, como que é o processo e o desafio, né, de conseguir colocar no mercado cultivares de alta abrangência e estabilidade, mesmo sabendo que cada fazenda tem uma particularidade. Como que vocês trabalham nesse quesito? Isso que você trouxe é a receita do sucesso. É o que se precisa. Então, se você conseguir germoplasma, cultivar, que seja... O que é o produto do sonho hoje? Falando em cultivar de soja. Alto teto produtivo com estabilidade, que suporte desaforo, que a gente costuma falar, né? Rusticidade. Exato. Que seja altamente produtiva
que seja estável, ou seja, que pode ser plantado no cedo ou no tarde, que pode ser plantado na Bahia, no Maranhão, ou seja, Bahia com grande altitude, Maranhão, Tocantins, Piauí com altitudes mais baixas, Pará. Então, assim, são poucos produtos que têm essa performance. Nós já tivemos produtos desse jeito no portfólio e tem até hoje que ainda estão no mercado. Então, o grande sucesso da Cultivar é isso. E hoje em dia, mais, além disso tudo, que é o que todos buscam, além de ter tudo isso, ter também resistência a nematóides, né? Perfeito. Que já é uma realidade, sanidade foliar. Então, assim, o desejo é de muita tecnologia de controle de pragas e herbicidas, mas uma evolução forte no melhoramento em termos de germoplasma. Cultivares realmente que sejam altamente produtivas, versáteis, né? Então, hoje em dia, um ciclo menor, mas que tolere um veranico em algum momento, ou que saia, tenha uma boa performance perante um momento desafiador de veranico, alguma coisa, que também lá na frente ela possa suportar um período de chuva depois de pronta. Então, assim, esse era o produto ideal, que tenha todas essas características. Aí está a dificuldade de se ter isso. Até tem algumas cultivares assim. Ou tem outras cultivares que estão bombando no mercado, que é muito bom se tudo der certo, se tiver algum intempério, pode ser que ela não performa. Ou tem outras que, se tiver intempério, é estável, mas não tem um teto produtivo que uma outra tem. O ideal é ter tudo junto em um só produto. O que nós, como companhia, hoje fazemos no Monsoy? A gente investe muito em pesquisa. Demais. É impressionante. Tanto é que hoje a estação de pesquisa que a Bayer tem em Petrolina é uma coisa de cinema. Nós, recentemente, levamos alguns multiplicadores para conhecer. E o feedback que eu tive de alguns deles cara, de pessoas que tiveram em Sheffield, nos Estados Unidos, a Monsanto, falou, cara, era como se eu estivesse nos Estados Unidos. Não muda nada. Na verdade, a estação de Petrolina é tão moderna, ou quanto até mais, porque ela é nova, do que lá. Quando eu tive em 2010, nós temos Shipper, que é um robozinho, era gigante na época. Hoje aqui tem em Petrolina a terceira edição dele, menor, mais compacto e mais eficiente. Então, assim, o que a Monsoy faz, Rinaldo? Investimento cada vez mais para alcançar esse produto ideal. Tá, mas se você só quer esse produto ideal, não. Hoje está diferente de antes. Lá atrás, como você trouxe, 9144, a própria 8349, plantava-se na região 1, 2 cultivares. Era 8866, 9350, depois veio 9144, uma 8766, uma 8866. Eram 3, 4 cultivares que mandavam todo o mercado. Hoje não, cara. Hoje o agricultor planta em média 4, 5 cultivares, às vezes 10. Então hoje tem uma cultivar que serve para uma realidade da propriedade daquele mesmo agricultor, tem uma outra que vai performar melhor numa outra realidade, tem uma outra que é interessante ele plantar para que ele tenha uma segurança, uma média de produtividade, uma proteção de grãos, um possível veranico, um possível chuva na colheita. Então, hoje tem-se essa oportunidade de ter muitos produtos dimensionados que ele possa não ficar só em uma, porque quando ele tinha uma só, de repente aquela condição de veranico ou de chuva na colheita impactava 80% da fazenda dele. Sim. Hoje ele pode montar um portfólio da propriedade, e esse é o que eu mais recomendo quando eu tenho a oportunidade de falar com o agricultor, monte um portfólio na sua propriedade com diferentes grupos de maturação, se assim for possível, com diferentes aptidões para cada cultivar, para que você proteja, porque no final, o que conta para o agricultor? É a média final de produção. Perfeito. A média é líquida, porque tem cultivares que produzem muito, que às vezes tem um grão ardido que dá um descarte grande. Entendi. Então, existem muitos produtos bons no mercado e ele pode fazer um leque, só que ele tem que realmente entender, correr atrás de todos os obtentores, entender as características de cada cultivar dentro da sua realidade, da sua necessidade. Acho que esse seria uma boa dica. Márcio, eu vejo assim que muito se avançou na questão da genética, né, tudo, mas que hoje um dos grandes parâmetros ou viradas de chave para o próximo patamar de produtividade é a questão do solo, né? Tá puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, mas assim, a gente vê muito crescimento falando dessa matéria específica que muitas vezes a gente pensa que ficou um pouco esquecida ali na faculdade, e hoje está vendo a importância de se fazer um manejo da fertilidade do solo, nutrição e tudo mais. Como é que a pesquisa de variedades engloba essa variável dentro da pesquisa ali? Vocês estão
verificando isso mais fortemente ou ainda está mais focado na genética mesmo? Assim? Eu vou só discordar com você um pouco. Não acho que Opa! Olha aí, ó. Opa, até que enfim alguém... Você me falou mais cedo que você é especialista em solo e tal, né? Eu não acho que agora que a turma está olhando preparo de solo. Isso sempre foi muito importante desde o início do plantio direto. Isso sempre foi um objetivo do agricultor. Sempre. O solo é o mais importante. Sempre foi. É que agora se tem mais ferramenta, mais conhecimento e mais informação e consegue se receber mais informações e ao mesmo tempo consegue se ter mais testes do que era antes. Isso tudo começou lá atrás, quando surgiu o glifosato, que surgiu a possibilidade do plantio direto. Ali já era a preocupação do agricultor em formar perfil de solo, investir em solo. Só que agora isso está mais forte, existem mais ferramentas, né? Eu lembro que lá em Paracatu, quando eu saía, 18 anos atrás, a gente estava trabalhando com sílica no feijão, pensando na proteção de doenças, para a folha do feijão, tal, tudo aquilo. Então, de lá para cá surgiram muitas ferramentas. Então, muitas vezes essas ferramentas também não estão acessíveis a todos. E, de novo, é personalizado. Muitas vezes uma solução pode ser muito bom para um e pode não ser tão bom para o outro pode ser uma outra solução. Como é que nós, como genética, como os obtentores de genética, enxergamos isso? A gente, quando se lança cultivares, então hoje, por exemplo, eu tenho 4 novas cultivares aqui para a nossa região, onde eu tenho uma cultivar que ela foi lançada porque ela performou muito bem em áreas que são mais adversas. São áreas, de repente, que não tem esse perfil de solo, que se eu colocar uma cultivar que performa muito bem numa área de alta fertilidade, nessa área adversa ela não vai entregar. E da mesma forma, vice-versa. Essa cultivar que foi muito bem num ambiente mais pobre, entre aspas, uma área nova, uma área com menor investimento, essa cultivar, se ela for para uma área de maior investimento, ela pode não entregar o resultado do que outra. Então, a gente trabalha com diferentes cultivares, considerando diferentes realidades do agricultor. Então, quando está lá na pesquisa, vocês fazem esses experimentos colocando em diversos... Exato. Ambiente. O pessoal tem a noção de ambiente. Ambiente alto, ambiente baixo. Milhares. E você tem razão, é engraçado, né? Porque eu imagino agora pensando, né, que essas áreas, elas vão, tipo assim, chegam num teto de conhecimento, aí você vai ter que ir para outra que você desenvolve para avançar e depois retorna aquela ali, porque a gente, como profissional com menos mercado, digamos assim, com menos história, né, a gente tem a tendência a enxergar o que aconteceu durante o nosso período. E para mim a impressão era essa, tipo assim, que agora que o pessoal tá vendo para o solo, mas você tem razão, é uma coisa que vai, conforme a época, o pessoal vai retomando, né, digamos assim. Porque se você lançar uma cultivar que só vai bem em área top, tem um mercado gigante de área. Tem área abrindo, expansão. A hora que abriu ano passado. Que aquele cara tá precisando disso, ele tá ali viabilizando o negócio dele ainda. Né? É a necessidade, enfim, a gente traz cultivares para a necessidade do mercado. Então a gente tem isso mapeado, a gente sabe a quantidade de área nova, a quantidade de área mais fértil, a quantidade de áreas que tem nematóide, qual nematóide que é. Então tudo isso está dentro da nossa pesquisa. E se vocês estão focando agora em nematóides, com certeza estão focando também na parte de micro-organismos no geral, que hoje também está muito em alta, né? Hoje se fala muito, biologia do solo, tal, porque se tem mais tecnologias para investigar isso que antes não tinha, né? Eu imagino que vocês também devem... Como é que é essa parte dos biológicos? Vocês já estão avançando nesse sentido? Essa parte não, porque a gente está na semente. Aí já seria um algo mais que é trazido de um outro setor para incrementar a produtividade daquela cultivar, né? Sim. Então, a gente, no caso, é genética de semente, melhoramento genético com biotecnologia. Sim, mas isso a gente também tem informação da performance que esses produtos podem trazer. A gente está ligado nisso, até porque a gente é uma companhia também de agroquímico também, né? Perfeito. Pegando essa questão que você estava falando ali, né? Acho que até a própria oferta de cultivares hoje, ela te leva, né, a entender melhor o encaixe genético ambiente. Antigamente eu tinha 2, 3, beleza? Não tem muito o que fazer, é essa para tudo, né? Agora, até para montar esse portfólio que o Márcio comentou ali, né?
nesse bloco aqui vai essa, naquele vai isso, ele tem que estar mais ligado nessa junção genética e ambiente. E é por isso que eu gosto muito da área de sementes, porque a gente fala da semente como um produto físico ali, né? Mas tem toda uma questão da genética tá embarcada ali. E aí quando você pega e olha qual que é o tripé, né, da produtividade, é genética, manejo e ambiente. Então quando você pega, deixa eu olhar manejo, nossa, N tipos de manejo. Deixa eu olhar ambiente, N ambiente. Genética, ela é uma. Uma eu digo assim, aquela genética, ela só tem aquele DNA. E aí, obviamente, ela vai responder conforme o manejo, o ambiente que tá. Mas eu quero dizer assim, o pilar da genética, você só tem uma escolha quando você escolhe aquela genética. Manejo, você tem N para você verificar performance. Vocês estão entendendo o ponto que eu quero colocar aqui. Da importância realmente da genética. E aí, em cima disso, como que o produtor ele define, né, em qual cultivar ele vai avançar na fazenda? Qual que seria o método para ele fazer isso? É lá mesmo pegando e plantando a campo e testando? Não tem outra maneira de fazer? Primeiro, isso ele sabe. O agricultor tem que saber a sua realidade, né? Então, ele sabendo qual é a sua realidade, qual é o seu nível de investimento, qual é a sua característica de solo, qual é a sua característica pluviométrica daquela região, qual é o seu histórico. Cabe a ele agora ir ao mercado, procurar empresas sérias e entender o produto que cada um tem para a sua realidade. O melhor modo ainda é a experimentação. Beleza, eu vim na Monsoy, Márcio, minha área é assim assado, chove assim assado, plantio a partir dessa data, eu tenho ou não tenho um nematóide, tal. Que cultivar seria ideal para essa minha realidade? Todos os obtentores têm cultivar para cada realidade. Então, a gente indicaria, olha, a sua cultivar nessa sua situação seria essa. Mas ele não vai comprar tudo porque eu estou dizendo que ela é a melhor ou porque eu chego e apresento para ele, olha só, ela ganhou. Todo mundo faz muito bem isso. Todo mundo tem a sua ganhando de todo mundo, né? Você vai no dia de campo lá, todo mundo, essa aqui é autotese produtivo. Todo mundo tem a melhor cultivar, né? Então a gente, e como eu estou há 15 anos, eu aprendi que não é esse o caminho. Os cases de sucesso que eu tive com 9144, 8349, 8644, todos esses produtos que são blockbusters aí do passado recente, foi feito dessa forma, foi feito na experimentação do agricultor, na experiência. Todo mundo, todo consumidor de modo geral, ele consome mais ou menos em cima da experiência que ele tem. Em tudo, cara. Você vai no hotel, você volta se a sua experiência foi boa. Você vai comprar um carro, você volta para aquele modelo de carro se a sua experiência foi boa. Tudo é experiência, experimentação. O agricultor é da mesma forma. Se ele plantou uma cultivar naquele momento, e aí é onde que a gente chega. Então, primeiro é trazer para ele, se ele traz, primeiro ponto é ele primeiro entender isso com o obtentor, ter experimentação dentro da sua realidade, porque a realidade dele pode ser diferente até do vizinho dele. Então. Sim. E se ele teve um sucesso, cara, no ano que vem ele aumenta e planta mais. E assim, tem algum mapeamento que mostra qual que é a curva de crescimento e maturidade de uma cultivar? Geralmente ela dura quanto tempo no mercado? Cara, isso é uma coisa que tem mudado. Cara, eu estava no multiplicador ontem conversando com ele, um multiplicador que até pouco tempo atrás multiplicava 5, 6 cultivares. Hoje ele faz 41. Isso é louco. Um multiplicador faz 41. Quando você vê os testes hoje, cara, é loucura. São 50, 53 cultivares. É verdade. Loucura. Tudo bem que não são todas que vão ficar no mercado, né? Desculpa, sua pergunta, me perdi. A minha pergunta é o tempo de crescimento, maturidade, né, e queda. Isso mudou. Porém, mudou na média, mas ainda teremos cultivares que podem permanecer mais tempo do que o normal. Teremos cultivares fora da curva. Existe uma curva média, que a gente estima ser de 3 anos, 4 anos. Então, 3 anos, em média, 3 anos, a maioria, na média, dos cultivares chega no seu ponto máximo, no ápice. 3 anos. 3 anos, até 4 anos, e aí ela se mantém flat ali, e rapidamente ela, não é que ela cai, é que outra substitui ela. Mas
tem cultivares no mercado que sinalizam que vão durar mais do que isso. Aí a queda vai depender muito, né? Mas vamos dizer assim, o pico tá ali por volta de 3, 4 anos e depois começa... Não é que ela cai, é que outra substitui. Uhum. Outra produz mais que ela. Tá? É que tem alguns que, por exemplo, a gente tem cultivar aqui na Bahia que está 8 anos no mercado. Sim. Primeiro lugar. 9 anos. A 8349 foi lançada no segundo ano da tecnologia. A tecnologia tem 10 anos, ela está com 9 anos de mercado. Uhum. É incrível. Assim como a concorrência também tem outras. Tem cultivares RR ainda que em alguns mercados são fortes. Entendeu? Mas a média não é essa. Entendi. A média é 3 ou 4 anos. E assim, obviamente que quando vocês estão lá, vocês pegam, estão lá desenvolvendo e coloca cultivar como comercial, né? Uhum. E aí você tem que ir lá e fazer uma bula, né, dela, vamos dizer assim, né? Colocar lá as características, dias, né, resistências e etc, né? Mas vocês usam uma comunicação mais abrangente. E obviamente que, dependendo das condições locais ali, isso vai ter uma alteraçãozinha ali. Sim. Quais seriam ali os parâmetros que o produtor ele deveria estar atento e anotando todo ano para começar a personalizar, vamos dizer, o comportamento daquela cultivar na propriedade dele? Perfeito. Aí que eu te trouxe no início, que o sucesso desse agricultor é experimentação. Nenhum obtentor vai conseguir recomendar uma cultivar no detalhe para cada micro-região ou para cada fazenda. Nós, Monsoy, como os demais, recomendam a população para toda micro, por exemplo, a 408, que é o oeste da Bahia. Os cultivares são recomendados, a população da cultivar tal é 200 mil plantas por hectare. Só que, cara, 1.600.000 hectares do oeste da Bahia, onde nós estamos falando de 400 quilômetros de uma ponta a outra, que chega a dar, se não me engano, 2 graus de latitude de uma região para outra, uma cultivar plantada no Rosário para Coceral pode dar de 8 a 10 dias, a mesma cultivar a diferença de ciclo. Não dá para o cara, não é a mesma população do Rosário para Coceral, por exemplo. Então, a gente traz primeiro a gente até fala muito isso nas oportunidades em dias de campo. A gente traz uma recomendação, fala, olha, essa recomendação é para o oeste da Bahia, tá? Assim como a concorrência também traz, a recomendação da minha é de 150 a 250 mil, bem amplo. A gente não trabalha tão amplo assim, a gente trabalha com um espaço menor. O que eu falo para o agricultor que está adquirindo? A recomendação da nossa região é assim porque a média da região é assim assado. Ah, tá, mas a minha área lá é altamente fértil. É uma área de algodão e tal. Opa, então para você não é 220, pode ser 190 mil plantas. Para você o plantio ideal não é que final de novembro, pode ser início de novembro. Então, dificilmente a gente vai poder trazer isso em rótulo, em bula para o agricultor. Mas a gente tem várias pessoas e aí são os nossos parceiros, multiplicadores. Aí a gente faz treinamento com todas as equipes. A gente tem pessoas da nossa equipe também em todos os estados para que tragam esse refino de posicionamento. Uhum. Tá? E explica para nós, então, assim, já que você entrou no detalhe do multiplicador aí, etc., como que é esse modelo de negócio como um todo e o que se espera de cada um em cada etapa do processo? Tipo, eu sou a companhia, eu vou até aqui, daqui para frente é multiplicador, daqui para cá é com o produtor mesmo. Como que seria isso? Nós trabalhamos com o modelo de licenciamento. Então, o próprio nome diz licenciamento. A gente licencia a nossa marca, a nossa cultivar, a nossa biotecnologia para aquela empresa. Para essa empresa ter o licenciamento da companhia, existe uma qualificação. Não é qualquer um. Não é qualquer um que pode ser licenciado Monsoy ou licenciado numa biotecnologia. Por quê? É a capilaridade, cara. Eu sozinho, tipo Monsoy, no Bamatopipa, representante de licenciamento Monsoy, sou só eu. Aí eu tenho uma CM na Bahia, no Maranhão, Tocantins, Piauí e Pará. São outros engenheiros agrônomos que me suportam ali. Mas quem realmente está em contato com o agricultor, que leva a nossa informação correta, que faz o pós-venda, que faz a recomendação, além de nós, são os multiplicadores. Então, eles precisam estar capacitados. Eles precisam de ter pessoas competentes na ponta. Até porque se ele não tiver isso, ele não sobrevive no mercado de hoje. Sim. Ele pode ser multiplicador 1 ano, como já aconteceu. Multiplicador entrando achando que é fácil, né? Ver os caras
que cresceram, só que ninguém sabe como que ele cresceu. E o cara entra e quando ele vê, opa, peraí, não era bem assim, ele acaba saindo do mercado. Tá? Então, quando eu entrei, a minha rede eram 16 multiplicadores. Hoje somos 9. E os novos cresceram e ocuparam. Então, assim, há um investimento muito forte em pessoas de qualidade, em acesso à comunicação e treinamento, para que esse representante do multiplicador, o próprio multiplicador, ele é uma extensão da Monsoy junto ao agricultor. Ele é o representante da marca Monsoy naquele agricultor. Então ele tem que ser um cara totalmente alinhado com a companhia, alinhado com a marca, com os pilares da companhia. Ele tem que ser referência, porque ele leva o nome da marca. Tá? Então esse é o modelo de negócio de licenciamento, é dessa forma. E aí, por sua vez, ele também capacita, vamos dizer assim, o canal que ele atua, né? Ele também tem as atribuições dele dali para frente. E outro ponto que eu licencio o germoplasma. Quem faz o produto, quem multiplica o produto, quem saca, quem traz a qualidade do produto, quem faz o compromisso com o agricultor é esse multiplicador. Então a responsabilidade dele é gigante. É enorme, né? É enorme. Entendeu? Então, se ele está licenciado na Monsoy há mais de 20 anos, é que esse cara tem capacidade para isso. E assim, não é a Monsoy só que vai definir se ele está ou não. Primeiro que define se é o mercado. Porque se ele não faz a forma correta, se ele vende um produto ruim, se ele não dá uma... Porque assim, problemas todo mundo tem o tempo todo, qualquer momento vai ter. O problema é como vai lidar com esse problema. Perfeito. Porque se ele vender um produto ruim para o agricultor e ele que fez esse produto e teve problema, cabe a ele resolver o problema desse multiplicador, desse agricultor. Porque se ele não fizer isso, ele naturalmente ele vai ser excluído do mercado. Sim. O mercado o mercado é dominante. E você atribui esse afunilamento, né, de multiplicadores mais exatamente por isso, por ele não conseguir atender esses padrões de qualidade na semente? Sim. Essa diminuição da rede ocorreu exatamente quando eu entrei lá atrás, na entrada da I2X, da Intacta 1. Né? Porque quando veio Intacta 1, o patamar de investimento para Intacta 1 mudou muito. Foi uma mudança de negócio de RR convencional para Intacta 1. Então, as empresas que iriam seguir com esse negócio de Intacta 1 tinham que ser diferentes daquelas empresas que tocavam RR. Então, tinha que investir em pessoas de qualidade, em estrutura física, em armazenamento, tinham que crescer, abranger, buscar novos mercados, tinha que fazer acontecer. E nem todas as empresas estavam preparadas para esse investimento. Só que aí, exatamente, os multiplicadores que ficaram na rede hoje entenderam isso, se comprometeram conosco e fizeram mais do que se esperava. Tanto hoje que as empresas, cara, não vou dar nome aos bois, mas quando eu cheguei em 2008, empresas que faziam 130 mil sacos, hoje faz 1.200.000. A outra fazia 30 mil sacos, hoje faz 500. Uma outra não fazia nada, nasceu comigo, chegou em 1 milhão, já está aí próximo de novo. Então, esse crescimento foi importantíssimo para a manutenção do investimento da companhia em biotecnologia para o agricultor. E assim, e de lá para cá, tamanho do ganho de produtividade, Rinaldo, você que está na... Sim. Tamanho do ganho de produtividade, cara, estabilidade, produtos novos. É isso que a gente estava falando. É um portfólio de mercado hoje de 50 cultivares. É muita coisa. E o multiplicador realmente ele tem um papel importante aí, porque ele não trabalha com qualquer insumo, ele trabalha com insumo que garante o produtor ter ou não ter lavoura. Exato. E fazer expressar, né, toda aquela característica genética que está embarcada ali, né? Ah, beleza, tem lá uma genética top lá, mas chegou lá a semente de 70%, 80% de vigor, né? Não vai expressar... Não. E o que acontece é que o negócio está tão profissional, e a gente também ajudou a puxar essa corda, que o padrão do Ministério era 80% de germinação, padrão mínimo, que se pode vender semente. Nós, a Monsoy, lá atrás, o RE, já pulamos para 85%. Nossos contratos com multiplicadores eram a partir de 85%. O Ministério traz 80%, a gente trouxe 85%. Aí depois as associações vieram também trouxeram isso. Hoje, os meus multiplicadores, a gente começou a ter um prêmio, um reconhecimento
para a quantidade que ele conseguiria vender acima de 90%. Cara, hoje em dia só se fala em 90%. Sim. Hoje em dia, ninguém mais quer uma semente abaixo de 90%. Então, e a responsabilidade é muito grande porque o investimento é muito alto. A semente de intacta, o valor agregado é muito maior do que era de uma RR. As plantabilidades são cultivares no nosso negócio de moções, são plantabilidades de cultivares com baixo stand. Então, o agricultor investiu em máquinas de alta precisão, caras, para se ter um resultado alto. Então, tanto é que, olha o tanto de mudanças que isso veio a trazer. Hoje, semente se fala em unidade. Sim. Hoje se compra semente a 5 milhões por bag ou 200 mil por saco. 200 mil unidades. Então, isso é uma evolução muito grande. Então, e quando se traz esse compromisso, o multiplicador está trazendo a responsabilidade para ele. Sim. Porque está vendo para aquele agricultor que é parceiro dele há 20 anos, uma cultivar que tem que ser 10 plantas finais por metro, 200 mil, e ele está vendendo, dando X saca a quantidade exata em unidade para aquela área dele. Ele não pode errar. Ele pode até errar, mas ele tem que, se ele errou, tem que identificar onde errou para que isso não se repita. E que resolva o problema daquele agricultor na hora. Sim, isso é importante. Importantíssimo isso. Porque ele falou, problema todo mundo tem, vai ter, né? Agora, como você lida com ele, diz muito, né? E o mais legal é que a gente não pode esquecer que o multiplicador ele é um agricultor. Sim. Sim. Entendeu? Isso é o mais legal. Ele sabe como é ser agricultor. Ele sabe o que o agricultor dá valor. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito interessante, muito legal. E falando dessa estrutura que o Rinaldo puxou, né? Como é que é a estrutura? Vocês, hoje, então, vocês lidam diretamente só com multiplicadores? Ou vocês ainda têm esse contato de fazer treinamentos para o cliente? Como é que é? Ou vocês só lidam com, digamos assim, com o conhecimento com o multiplicador e ele é que transfere? Eu preciso estar em contato com o agricultor. Seria muito bom se eu pudesse ter mais contato com o agricultor. Mas como eu sozinho faço uma rede de 5 milhões e meio de hectares, que é todo Bamatopipa, né? Eu costumo brincar que é uma Europa brasileira. São 5 estados, né? Gigante. Então, quando eu tenho oportunidade para estar com o agricultor, são nos eventos, né? Ou então, em algum momento que um multiplicador quer fazer um treinamento específico para um agricultor, para um grupo, ele me convida, cara, eu vou feliz da vida. Mas o maior contato com o agricultor são os nossos multiplicadores, né? E aí eu tenho maior proximidade com eles, porque tem a gestão do negócio. E naquele momento eu fico sabendo da realidade, sinto como é a realidade, mas sempre, todos os anos, a gente sempre está no campo. Nós sempre estamos no campo, em dias de campo, em feiras, em eventos, em reuniões. A gente tem contato também com o agricultor, mas não é tanto como com o multiplicador, porque tem a gestão da rede, né? Existem outras pessoas, outros times da companhia que estão mais em contato com o agricultor. É que o nosso negócio, como eu disse, eu faço Bamatopipa, sou representante de licenciamento, eu tenho muito mais contato com o multiplicador, com a empresa ali, mas nós temos times dedicados a terem contato com agricultores. E esses times são todos juntos, unificados, então a gente acaba tendo a vivência, mas não tão em loco como outros times. Entendi. O que você mais viu mudar em termos de cultivar? Pega esse recorte de que você mais viu mudar da cultivar de 15 anos atrás para hoje, assim. Grupo de maturação. Ciclo. Foi de onde para onde? Se plantava cultivar de 140 dias. 9350, 8866, 9144. E eu lembro que existia um tabu, digamos assim, uma percepção que no Bamatopipa não se planta, não pode ter cultivar abaixo de ciclo 8.8. Eu lembro que eu conversava com alguns melhoristas lá atrás, não, Bamatopipa... O próprio melhorista. Que estava naquele... Não, cara, é só 8.8. Falei, cara, isso está mudando. Tem cultivares vindo de outros estados com grupos menores que está mudando. Tanto que hoje é o contrário. Hoje ainda existe cultivares de ciclo mais tardio, porém bem menor. A grande maioria era 8.3. Já está diminuindo para 8.1. Então, acho que a grande mudança foi... A bolsa do teto produtivo sempre foi constante.
E nós tínhamos cultivares naquela época que traziam tetos produtivos que as novas trazem hoje também, porém eram mais esporádicos, era uma ou outra cultivar que chegava a 92, 100 sacos. Hoje nós temos cultivares com 20 dias menos de ciclo, entregando resultados maiores, aí envolve um monte de manejo que tipo fungicida, vários outros manejos, diminui o custo, o uso de água, tudo mais, né? Tempo de lavoura, tudo mais. E outra mudança o patamar de produtividade mudou muito. Mudou muito. Hoje ficou comum alguém falar que produziu 80 sacos. Né? Verdade. Não digo comum. Mas tem, Mas né? então, como antigamente. Assim, é uma média de 80 sacos. Aí, Sim. O cara plantou 10 mil hectares lá e fechou, né? acontece. Uhum. Pouco acontece. Mas assim, é comum demais você ter áreas de 40, 50, 100, 300 hectares ou até mais com 92, 90 sacos por hectare. Mas a média geral subiu bastante. De lá para cá, subiu muito. E para onde você acha que está indo? Para onde vai? Veio, né, de um ciclo, hoje está aqui, né? Para onde que está indo? Eu acredito que estamos na crescente ainda. Nós não estamos próximo à curva flat. Uhum. Até porque é um contexto de tudo, né? É o que você falou, do investimento em solo, investimento em maquinário. Cada um está fazendo a sua parte. O agricultor está cada vez mais tecnificado, está cada vez mais... Ele sempre foi profissional, Sim. porque ele conhece muito do negócio dele. Mas as informações estão chegando mais fáceis para ele. Então, ele hoje tem acesso à informação de tudo que ele não tinha de outras regiões, de outros países, inclusive. E ele está tendo uma facilidade maior de experimentação. O digital já está aí, está facilitando. Então, o cara, ele não vai mais ter que perder tanto tempo em deslocamento para ter um acompanhamento de uma informação. Ele vai conseguir, já tem isso na palma da mão. Então, ele já pode começar a investir tempo em outros conhecimentos. Então, o investimento em informação, tecnologia, desde a roça ou fora da roça, e aí mais o investimento que se precisa ter em biotecnologia e genética, Rinaldo, eu não sei qual é o teto disso. Mas eu sei que quando eu estava na faculdade, em 92, 93, cara, produtividade top era 50 sacos. É isso. Entendeu? A média era 30, 35. Não tinha RR. Eu ia para o campo para fazer contagem de planta daninha para escolher qual herbicida que eu ia usar para folha larga, para aquela erva, folha estreita. Cara, tô falando em 20 anos para cá. Olha como é hoje. Que mudança gigantesca a gente tem. E eu noto que cada mais a evolução está sendo mais rápida. Então, cara, daqui a pouco vai ser normal 100 sacos por hectare. Sim. Você vê também, né, esse fato de ter diminuído o ciclo, que eu acho que ele vai continuar caindo ainda. Você vê que ele tem um padrão de mercado de 8,3, falando aqui, né, na Bahia principalmente, né? Mas as empresas começam a já trazer 8,1, tem muito 7,8 aí, né? Que começa a viabilizar outras práticas, né? Então, sempre se falava muito da dificuldade a gente não faz uma segunda safra aqui, né? E se falava da dificuldade de fazer uma cultura de inverno, nem que fosse para massa, né? Para você ali não deixar o solo exposto ali, fazer uma palhada, né? E esse encurtamento aí de 15 dias, ele já começou a possibilitar mais, né? Isso aí que traz uma outra dinâmica e começa a virar uma bola de neve até para aumentar o ganho das culturas ali que eles estão implantando ali. E eu acredito que, não sei se a gente vai chegar num patamar de uma segunda safra, né? Mas eu imagino que o ciclo ainda caia um pouco mais aí nesse futuro, né? Eu acho que essa questão do ciclo é um grande desafio para a nossa região aqui, por exemplo. Por quê? Vamos lá. Um ciclo menor do que se planta hoje, estaríamos falando aqui na Bahia em 105, 110 dias? 105 dias, seria uma precoce para cá. Nos últimos 5 anos, a Bahia está bem atípica. Eu ia chegar nisso aí, o que se espera para frente, né? Entendeu? Então, assim, hoje, se engenheiro de obra pronta, se a gente for enxergar o que passou, 100 dias tá show de bola. Desculpa o meu francês. Vai ter palavra. Nesses últimos 100 dias,
nesses últimos 5 anos de safra, uma cultivar de 105 dias tem sido fantástico, encaixou? Sim. Só que, cara, eu tô aqui há 18 anos. Não era assim. O histórico, né? E a normal climatológica é de 10 anos, né? E não é esse normal. E aí você imagina um veranico de 30 dias ou cultivar de 100 dias. Cultivar de hoje, que eu digo, tá? Não estou dizendo que no futuro, que é o que eu acho que você está trazendo, para isso acontecer, Rinaldo, para que uma Bahia se torne uma região que o ciclo caia para 100 dias, não são as cultivares de hoje. Aí tem-se que criar cultivares precoces de 100 dias que tolere 30 dias de veranico. Cultivares que em 60 dias, tendo 30 de veranico, ela performe ok. As de hoje, de 100 dias, se ela pegar 30 dias de veranico, ela não vai performar. Entendeu? Então isso pode vir a ter. Mas tem que fazer ainda. Tem que fazer ainda. Eu acho que não tem ainda. Não tem nenhuma cultivar hoje, até porque essas cultivares de hoje, de 100 dias, elas não vieram para essa realidade. As cultivares que performam em veranico de 30 dias são cultivares mais tardias, porque tem que ter um momento de recuperação. Pelo menos historicamente é isso que a gente tem visto. Cultivares de 120, 125 dias é que tem suportado esses momentos mais críticos de veranico. Tá? Então, pode acontecer. Porém, eu acho que essa cultivar tem que vir preparada para isso. Uma cultivar de 100 dias que foi preparada e que ela tolera seus 30 dias. Aí no pipeline futuro aí de cultivares de biotecnologia para estresse hídrico. Aí sim acho que vai começar a acontecer isso. Quando tivermos biotecnologia, pode ser um caminho mais rápido, pode ter outras tecnologias de cultivares, de genes de cultivares tolerante a estresse hídrico. Aí sim, acho que aí vai ser a mudança, porque aí tem uma mudança genética, uma biotecnologia que aquela cultivar, ela tolera esse estresse hídrico. Aí ela pode ser um cultivar de 90 dias, que ela vai tolerar 30 dias, entendeu? Só que eu acho que as cultivares ainda, pensando no nosso cenário atual, essa ainda não tem no mercado. Entendi. E essas, em relação a essas que é mais resistente, né, a estresse hídrico, a biotecnologia delas é dentro da própria soja ou vocês conseguem fazer uma pergunta bem leiga mesmo? Vocês conseguem fazer uma intergenia, por exemplo, pegar um gene lá do cacto? Hoje nossas cultivares, essas cultivares que eu estou dizendo que performam bem perante o estresse hídrico, não é biotecnologia. Tá, isso é só isso é genética, é germoplasma. Não é que ela veio para isso. É que devido às características dela, determinado ciclo, ela performou melhor do que uma outra concorrente. Ela não veio para isso. Ela não é. Por exemplo, vou dar um nome aos bois. Mas por experimentação, né? Uma 8349, que agora com essa proposta, com essa previsão do possível aninho na próxima safra, muitos agricultores se atentaram, peraí, a 8349 já passou muito por isso no passado e naquele momento ela foi o meu melhor resultado naquele cenário que pode vir a acontecer novamente. Isso não é melhoramento, ela não foi feita para isso, ela não teve investimento em tecnologia, biotecnologia para ser assim, mas a característica genética dela naquele ambiente desfavorável, ela foi melhor que outras. Entendi. Talvez o que possa vir auxiliar muito no futuro da pesquisa é aquela tecnologia CRISP lá, né? Que aí eles estão lá... Sim. Eu vi na aula, né, de exemplos ali, por exemplo, do pessoal, por exemplo, o tomate, né? O tomate é uma cultura que ela está totalmente mapeada, o genoma dela, né? E aí os caras conseguem lá pegar, tipo, a planta nativa do tomate selvagem, vamos dizer assim, e lá e dentro da genética lá, das bases nitrogenadas ali, da planta de hoje, fazer lá umas trocas, algumas combinações assim, e tem tido ganhos, assim, em algumas características, né? Aí não chega, eu imagino, não é uma biotecnologia, né? Aí me desculpe os termos aí, vai chegar o cientista aí, vai falar, eu não sou muito bom nisso não, mas eu acredito que é uma biotecnologia, né? Mas não chega a ser uma transgenia, porque você está trabalhando dentro da genética da própria planta, né? Entendi. Então, essa tecnologia aí, ela... Imagino que a turma deve estar atrás aí, muito forte de mapear aí o genoma da soja pela importância que ela tem a nível mundial, né? É a planta com maior nível de proteína, e por isso que ela é plantada aí, né? Soja é proteína, né? Sim. Soja é proteína. Então, gente...
E eu queria tocar em dois pontos também, né? A questão, a gente até falou do Ministério na fala que você estava falando sobre o teor de vigor, Não, era de... percentual de germinação. Desculpa, percentual de germinação que o Ministério recomendava e tal. E falando em Ministério, qual que é a sua opinião em relação ao refúgio, por exemplo? Você acha que tem que ser... E me desculpe se for uma pauta antiga, mas sempre se fala nisso, né? Mas qual a sua opinião em relação à regulamentação de o refúgio ser uma lei, por exemplo? Você concorda, não concorda? Bom, o refúgio é uma ferramenta necessária. Gostaria muito que não precisássemos de ser assim. Seria, e é o que a gente tenta até hoje, conscientização, né? Uhum. É uma ferramenta necessária que hoje não está sendo implantada como deveria. Então, não, ainda hoje você considera que não está sendo implantada? A gente está com 90%, quase 89% de intacta plantada, né? Uhum. Gostaríamos que fosse 20% de refúgio. É necessário. Ainda isso não se tornou uma realidade por diversos fatores, né? Por falta de cultivar, até tem algumas cultivares novas lançadas para isso, mas por característica, enfim, por necessidade. Importante demais a preservação da tecnologia. Quando eu digo nós, engloba todos os agricultores. Nós tivemos mais sorte que juiz até hoje não ter quebrado a resistência, né? Até que já há alguns rumores, alguns relatos em algumas regiões, não quebra de resistência, não há ainda. Escapes, né? Mas não posso nem trazer como escape. Pontos de atenção, a gente tem que estar atento, ainda não tem, tá? Mas tem que estar muito atento. O refúgio é uma ferramenta necessária. Precisávamos, entendeu? Se esse for um caminho de sucesso, uma legislação, ótimo, resolveria, ajudaria a todos. Seria bom para todos. Mas aí, essa parte política, né, de lei, tudo isso é mais complexo, né? Isso aí. A gente, como empresa privada, não interfere. Isso aí cabe aos governantes, né? O fato é que não tem, né? Não, hoje não tem uma lei para isso, é uma coisa nova, né? Eu digo assim, não tem nem a lei nem o refúgio. Até Não tem. Que bom, achei que eu tava... Não tem. Assim, não tem. Aqui a gente tá aqui para falar, não tem. E assim, quando você pega e acompanha, né? Como que acontece, o Márcio me corrija se eu estiver errado, as tecnologias, né? Geralmente você lança a tecnologia. O que é a tecnologia ali? Ela é feita, o princípio ativo, quando chega lá e fala assim, é intacta. Tem uma intacta lá, né? É o princípio ativo, vamos falar assim, né? É o Cryon-AC ali, que é o cristal ali. Proteína. Né? A proteína, exato. A proteína ali, o Cryon-AC e etc, né? E aí pelo menos o que se vinha fazendo até hoje, você faz o que se chama de piramidação. Uhum. Então, beleza, eu tenho vamos falar assim, eu tenho a proteína A, aí eu lanço a próxima tecnologia, é A mais B. Isso. Aí a outra tecnologia é a A mais B mais a C. Aí a outra é A mais a B mais a C mais a D, né? Uhum. E assim vai. E quando você faz essa piramidação, você acaba entrando no momento que você já tem um desgaste daquela primeira, e aí a segunda, ela acaba trabalhando mais sozinho. Esse é um ponto interessante que eu acho que é uma das primeiras, se não é a primeira vez, mas é uma das primeiras vezes que eu vejo, né? O pessoal trabalha uma piramidação bem correta, que é o lançamento da Intacta 2. Que a Intacta 2, geralmente, ela sai da Intacta 1, que ela é uma proteína, e vai para 3. Então, se você pensar nessa lógica, vamos dizer que o Cryon-AC já está ali, perdendo eficiência, né? São outros dois caras que estão ali combatendo as lagartas, né? Mas quando você pega e olha nas outras culturas, não é assim. Inclusive, a gente tem, vamos falar do algodão, né? A gente tem tecnologia aí no algodão de piramidação do VIP, do VIP 3A ali, em cima de uma tecnologia que ela já era totalmente defasada. Que era lá que é o White Strike, né? E aí você vem e faz o White Strike 3 e coloca lá o VIP no Cryon F mais o Cryon AC ali, que já não fazia nada. Então, assim, você ali já está induzindo o VIP 3 a não ficar legal. E aí isso vai impactar, por exemplo, em diminuir o tempo de prateleira, vamos dizer assim, num Bulgur de 3, num GL. Isso já está acontecendo. Então, assim... Na soja isso não aconteceu ainda. Nós não temos quebra de resistência na soja, não tem, entendeu? Uhum. A Intacta 1, que está há 10 anos no mercado,
ainda tá ok. Mas outros produtos já aconteceram. No milho, inclusive. No milho. E assim, e é interessante isso aí, porque se você pegar a Intacta, ela não, a proteína ela não é nova, né? Sim. Ela já vinha do algodão, por exemplo, no Bollgard 1. A questão é que existe também os níveis de expressão por cultura. O Prime se expressou muito bem na soja. Mais, acho que até do que se imaginava, né? A soja está mais preservado do que... Que conseguiu expressar. E também tem que entender, às vezes, as dinâmicas das plantas, da lagarta e das plantas. Por exemplo, você tem lá nos Estados Unidos, no milho, aquela questão do refúgio do RIB, né? No refúgio no bag ali, né? Que você compra o milho e aí 5% ali da semente que já está ali dentro, ela já é convencional. Então, o cara ele é obrigado a fazer refúgio porque ali dentro já está ali. Só que no milho, a lagarta tem uma dinâmica, por exemplo, que não tem na soja e não tem no algodão. O milho fica dentro, a lagarta fica dentro do cartucho o tempo todo alimentando aquela planta. Então ela não tem a migração, então não é viável você fazer outras culturas, né? A questão é que, se você for ver bem, o refúgio é um modelo teórico, né? Ele é um modelo teórico que nos garantiria né, importantíssimo, cara. A longevidade das tecnologias, né? Exato. E fica aquela tecnologia. E fica aquela pulga atrás da orelha, né? Hoje você já tem aí tecnologias eficientes aí já patinando, no caso do algodão, esse ano já está acontecendo, né? E quando você vai lá e vai falar, você pega e constata, não, mas não tem o refúgio, né? Agora, se tivesse, estaria melhor? Exato. Também não sei te dizer, né? Mas em tese, sim. Sim. O fato é que tá perdendo e não tem o refúgio. Aí você, na teoria, você tá pegando duas coisas ali e jogando pro mesmo lado, né? Você tá forçando mesmo a... Não tem que reclamar. Sim. Não vai reclamar da tecnologia? Sim. Né? Acho que é um pouco minha opinião sobre isso aí. E como vocês acham que poderia ter essa proximidade, né, entre mercado e... Eu sei que eu tô... Porque afinal é um podcast, né? A gente tem que exercitar o raciocínio de vez em quando. Mas como é que poderia ter essa proximidade, né? Para que as leis chegassem, assim, a ajudar nessa questão científica? Eu acho que tinha que ser conscientização, o melhor caminho. É. Lei também não é o caminho. Não basta ser obrigatório. Uhum. Acho que ser conscientização. Sim. Tinha que, assim, tudo que se faz porque você quer fazer porque aquilo é o correto, aquilo é o certo, aquilo é o melhor para mim, é muito mais bem feito. Lei por lei, e a lei pode não resolver. Né? Pode ser que sendo lei aconteça. Quantas leis aí não são quebradas, né? Se não tiver poder Não é de garantia. fiscalização, Não é garantia. Não será garantia. Não será. Fica mais uma coisa, né, para... É o trabalho nosso. Faz parte do escopo aí, dia a dia está trazendo a informação para o agricultor, a necessidade, por que precisa. Então, o trabalho nosso como Bayer, obtentora de tecnologia, é o que a gente faz sempre também. Perfeito. Não é uma equação simples, não. Não é fácil. É parte por educação mesmo. Bom, e aí estamos aí, né, também como um canal de educação, né, para ajudar nesse processo, né? Boa. Sim. É uma boa oportunidade de trazer que a geração nova que está vindo, que a geração que não vivenciou o início, né, que já chegou no mercado, cara, porque assim, eu tô com 26 anos de forma. Eu fico às vezes pensando, quando eu saí da faculdade, como era o agronegócio e como é o agronegócio de hoje. Eu fico imaginando o agrônomo que sai da faculdade hoje, que ele encontra uma agricultura que não tem nada a ver mais com a agricultura que eu encontrei quando eu saí. Exatamente. Entendeu? Então, é importante que ele saiba do histórico, que ele saiba como era antes, para que ele dê valor no que temos hoje. Né? Porque a gente só vai dar valor no que tem hoje se a gente entender como foi o antes de ter isso. Né? Porque eles não conseguem enxergar como é não ter mais biotecnologia. Sim. Imagina hoje se nós não tivéssemos uma Intacta RR. Sim. Imagina se tivesse que fazer controle de mato de novo, não teríamos nem produto para poder pegar as plantas daninhas resistentes que tem hoje. E o controle de lagarta? Alguns falam, na minha lavoura eu não apliquei. Tá, mas em volta tudo estava controlado pela tecnologia. Pressão é menor. E eu vivenciei lá em Paracatu aplicações. Eu lembro que a gente trabalhava e lá tinha milho de semente da Monsanto. Na época eu não trabalhava na Monsanto, mas fazia-se 14, 15 aplicações de inseticida no milho. 15 aplicações de inseticida no milho. Entendeu? E hoje, cara... Fazia 28, fez 28 no algodão quando estourou a Licoverpa. Então, a Licoverpa? Sim. Foi para a Licoverpa, a Intacta, que
salvou a helicoverpa pra gente aqui na época. E nem era praga de bula naquela época. E foi um desespero e vários produtos e tal. Coincidentemente, a Intacta foi lançada aquele ano e foi o que segurou a helicoverpa. Então, muitos que estão chegando agora não conheceram antes, né? Sim, muitos falam da geração RR, né? Exato. Geração RR. Não é mais geração RE, é geração e Pro. Hoje. Geração RE é você. Entendeu? É verdade mesmo, você chegar pra mim e falar... Eu sou geração convencional. Toca uma lavoura sem glifosato aí, vou ter que dar uma pensada aí. Vou perguntar pro Márcio. Ô, Márcio, e agora a gente comentou para você que o Escancaragro, ele tem a função também de tocar, às vezes, o dedo na ferida, porque o agro precisa ser conversado, né? Precisa ser desmistificado, precisa quebrar preconceito. Então, a gente, como um canal do agro, a gente imaginando que outras pessoas de outras áreas, e tomara, né? Comecem a ouvir também aqui o podcast, comecem a participar dessa discussão com uma cabeça de tentar encontrar soluções em vez de só ficar falando e brigando, né? Então, para você tentar encontrar a solução no coletivo, você tem que ouvir o outro lado. Então, esse é o nosso papel aqui, né? Então, é como pensando em alguém de fora. E a gente tem os amigos que não são da área, que fazem perguntas pra gente. Então, a gente se sente na responsabilidade de trazer essas preocupações aqui também. Você, como representante de uma empresa tão emblemática, né, nessas discussões. Então, começando pela parte aí, justamente da transgenia, né? O Rinaldo trouxe um exemplo, hoje até que a gente estava conversando, em relação, por exemplo, o cigarro, né? Quando o cigarro foi lançado, era aquele charme. Não lançado, né? Mas... não lançado, porque é milenar, né? Mas digamos assim, ele tinha um auge, todo mundo era bonito fumar, digamos assim, ninguém sabia dos malefícios na época e precisou de 50, 60 anos para começar a vir. As primeiras pesquisas falam que cigarro é ruim, que não é bom, não faz bem para a saúde, tal. E quando você pensa nessas novas tecnologias, e estou fazendo bem o papel do outro lado, sim, mesmo sabendo que essa tecnologia... Eu já até sei onde você vai chegar. Como vocês, como empresa, trata ou desmistifica esse assunto, né? De saber assim, putz, como que a gente vai saber isso daqui 50 anos, 60 anos? Boa, né? Excelente, obrigado pela pergunta. Eu moro em Brasília, olha que legal. Sim. Entendeu? Então, assim, quando eu morava aqui no LEM, aqui é diferente, aqui é agro, o tempo todo você vai e encontra pessoas. Lá eu não encontro pessoas do agro. Deve ouvir isso. Eu tô no outro meio, quando eu falo, assim, era Monsanto, né? A Monsanto era mais, digamos, tinha um nome mais pesado. Quando eu falava que eu trabalhava na Monsanto, você é da Monsanto e tal. Eu lembro também quando eu tive um tempo atrás em Nova York, eu vi, muito tempo atrás, estava lá, tinham adesivos, Monsanto. Stop Monsanto. Evil Company e tal. E assim, eu trabalhava na Monsanto há muito tempo, e eu sei da realidade. Eu sou agrônomo, eu tenho família, eu vivenciei aquilo o tempo todo, e eu via o tamanho da ignorância como definição da palavra, das pessoas que enxergam dessa forma. E aí eu tenho oportunidade, e adoro esse tema quando eu estou com pessoas que são leigas, que não conhecem, que vê só pelo, é transgênico, a companhia isso, aquilo, outro. Vamos lá. Nenhum alimento no mundo foi mais testado do que alimento transgênico. Nunca teve. E nunca foi identificado nada. E esse alimento tem mais de 30 anos que está no mercado. Então já tem aí um período aí. Sim. Além do tempo, produtos tem transgênicos. a capilaridade. Sim, não. A gente consome transgênico há mais de 30 anos em biscoito. Assim, eu falo por quê? A soja, 90% do Brasil é transgênica, 89%, até um pouco mais. Os alimentos manufaturados, todos têm transgenia. Cara, a transgenia é muito benéfico. Porque, e assim, muitos falam, do meio ambiente e tal. A transgenia é muito favorável para o meio ambiente. Toda a preservação do meio ambiente que nós temos hoje, a diminuição de área, a otimização, a eficiência de recursos naturais, de água. Imagina, vamos dar um exemplo básico e curto. A Intacta, que a gente estava falando aqui, tirou 14, 15, 20 aplicações
do campo. Eram 20 vezes o trator entrando com óleo diesel para a atmosfera, com óleo diesel sendo gastado com CO2 para a atmosfera, com gasto de água, com químicos às vezes faixa vermelha, químicos pesados. Então, isso tudo foi retirado por simples uso de uma biotecnologia limpa. Né? Os produtos transgênicos são extremamente testados sempre. Nenhum outro produto foi testado. E nunca... Cara, tem vários produtos no mercado que não foram tão testados. Assim, como foi? Porque você imagina se tivesse tido algum problema com algum produto transgênico constatado. Seria um boom. Hoje não tem. E outra, tem também envolvimento em farmácia. Tem produtos farmacêuticos que são transgênicos. Produtos importantes, de doenças importantes que foram erradicadas pela transgenia. Então, assim, as pessoas que não conhecem precisam de entender mais o ganho que tem para tudo isso. Vamos lá, aumento de produtividade, alimento para o mundo, facilidade de comida à mesa. Alguns falam, poxa, mas é muito melhor o orgânico e tal. Cara, será que o orgânico é melhor? Você sabe o custo que fica para fazer uma lavoura de orgânico? Você sabe o tamanho da produtividade? Vai comprar um produto orgânico. Ele é 3, 4 vezes mais caro que um produto tradicional. Ele é mais caro. Se tivéssemos só orgânico, pode ser que muitas famílias mais carentes não teriam acesso à alimentação que tem hoje. Morreria muito mais gente de fome, né? O alimento seria mais caro e seria mais escasso. Com certeza seria mais escasso. Não dá para ir contra investimento em biotecnologia. Existem órgãos regulatórios muito sérios no mundo inteiro para isso. As companhias são muito sérias. Eu falo isso porque eu tenho 15 anos de Monsanto e agora Bayer. Cara, é muito sério. Assim, o pessoal tem que entender que, é o que eu falo muito com meus amigos lá de Paracatu, aqui no São Lago, a companhia é feita de pessoas brasileiras. As pessoas que trabalham no Monsanto são brasileiros. Não são americanos e alemães, entendeu? São famílias brasileiras que também preservam o meio ambiente, que pensam na alimentação, que pensam no futuro do próximo. São pessoas como nós. Ninguém é mau. Não tem essa de, como eu vi lá no Nova York, Evil Company. Cara, que cabeça. Também nós temos um cara lá de... Quando fala essa questão de orgânico e tal, né? Eu sempre fico pensando assim, cara, para isso dar certo também, tem que voltar muita gente pro campo, né? Tipo, tem que voltar gente em massa pro campo. E é claro que eu acho que isso, o mundo ideal, onde as pessoas poderiam voltar no campo e viver disso. Cara, até tem uma utopia em relação Tipo a aquela isso. capa lá que tá o cara abraçado com a onça, né? Com o tigre, o arco-íris lá, né? A gente tem essas utopias, mas aí depois você pergunta assim, quem que realmente quer, né? Essa... Quer voltar, quer, tipo, produzir, né? Assim, vamos pensar em outros... Todo mundo quer ficar na cidade. Vamos pensar em outras coisas que também são muito úteis hoje, são indispensáveis e que também fazem mal. Ou melhor, não digo que também, porque, como eu Tem disse... impacto. Tem impacto. Para mim, a transgenia não faz mal nenhum, tem impacto nenhum negativo, tá? Mas, por exemplo, como é que seria hoje sem internet? Como é que seria hoje sem celular? Exato. Entendeu? Mas a internet e celular não faz mal. Cara, quantos males temos aí depois que veio a internet? Sim. De sequestro relâmpago, de picos, um monte de mal, que assim, não é que a internet é mal, mas aquilo... O jeito está sendo usado. Né? Exato. Celular, por exemplo, que você já percebe que o ouvido que você usa muito, você já não ouve igual, né? Tem um monte de coisa e tal. Que também, só que assim, é necessário. O tanto de ganho, o que você põe na balança, o tamanho do ganho. E nem posso dizer que isso é a maneira que faz mal, mas percepções. Basicamente algumas percepções. Então, tem coisas que foram necessárias de existir. E que bom que algumas coisas foram funcionais e sem dano. Não tem dano. Só pelo contrário, só tem ganho. Minha visão pela experiência que eu tenho de estar lá dentro, entendeu? Não estou falando isso... minha própria esposa em casa, eu tive que convencê-la disso. É médica e tal, então eu tive que... Desde quando eu entrei, eu tive que convencer para ela o que é transgenia, o que é um produto transgênico, como é feito. E hoje eu acho legal que quando eu sento com ela na roda das pessoas, ela vem junto comigo. Porque ela entende, né? Ela traz para a mesa o ponto de vista dela, da experiência que ela teve também. A gente tem essa experiência também, né? Porque, claro, a gente está fazendo um papel ao contrário que nós somos defensores, né? E na família aconteceu muito, né? O pessoal vem perguntar o que é, tal, e a gente
conseguir mudar demais. a cabeça da pessoa, né? E eu tenho... Depois que eu formei ali, né, em 2008, o primeiro semestre de 2009, eu fiz o estágio ali na região de Ribeirão Preto, e eu morei numa república lá dos caras da USP, cara de química ali, né? E eu tô no grupo com eles ali, né? Até hoje, né? Eu tô no grupo da República lá, todo cara, você vê assim, o que o pessoal pensa, assim, direto eu entro no grupo lá e falo, cara, não é assim. Conhecimento. É pra cá, pra lá, e até que eles dão uma entendida temporária, assim, né? Mas a noção é que tá passando correntão pra tudo quanto é lado e... A falta de informação é muito Exato, grande, né? Pra lidar com isso daí. E universidade. E olha que os caras é da química. E é o papel nosso que está dentro do negócio desmistificar tudo isso. Sim. Entendeu? Eu tenho amigos lá do meu grupo lá que dizem, que é o agro desmata, não sei o quê. E eu trago várias informações. Olha só, pelo contrário, todo agricultor tem que preservar, às vezes 40%, às vezes 60%, às vezes 20% da área. Existe uma legislação, essa legislação é séria e respeitada. Cara, quem já viu Entendeu? o pacote de documento que é para você regularizar uma área, Você abrir uma área. é licença para você retirar a vegetação, é licença de uso, 3, 4 tipos de licença lá, que é papel desse tamanho O aqui, assim. agricultor, ele usa tecnologia, biotecnologia, porque ele não quer ficar usando químico, ele não quer ficar gastando água, ele não quer gastar óleo diesel, ele quer ter eficiência. É outra coisa que eu falo pros caras, eu falo assim, cara, você acha que o cara quer ficar aplicando essas coisas? Custa, era muito melhor ele plantar e virar as costas e ir embora e... É por isso que a tecnologia deu certo. É? Por isso que o investimento é tão grande. Porque é funcional. Exato. E agora também, mais um pouquinho de dedo, né? Até agora você não pegou em ferida nenhuma. Também é tranquilo, porque a gente é da área, né? Não são feridas nossas. Mas depois, qualquer coisa você fala, tá? Mas assim, tem em relação ao Roundup, tá? Tem aí gente da área mesmo, que é pesquisador, falando sobre o efeito que pode ter, né? Que tá meio que comprovado cientificamente de que interfere Quem quer? no autismo. Eu não posso falar isso? Não? Não? Sério? E o Roundup interfere Glifosato, né? no quê? No aumento de autismo? É o glifosato, desculpa, não é a Não, música, mas... Mas vocês têm esse estudo? Tem tudo certinho? Só você ouviu falar? Não, tem um pesquisador Um pesquisador. de renome. Deve ter uns 500 que dizem o contrário disso. Não, na verdade, quando você vai para essa linha de glifosato aí, você tem vários dos dois lados. Várias pesquisas mostrando o lado negativo e várias falando que não tem nada. Isso aí tem bastante, assim, até pela dimensão que tem, né? O produto como um todo, pelo uso que ele traz, né? Mas assim, como você nunca ouviu falar, então a gente nem vai continuar, mas é bem... Mas eu tenho, assim, uma... É muito, assim, é muito simples você pegar também e fazer um recorte em cima do negócio de alta abrangência. Eu posso associar qualquer coisa ao uso de glifosato hoje a partir do momento que ele começou a ser usado. Porque são dois fatos. Agora, não necessariamente, um é a causa do outro. É que nem eu começar a falar, tá acontecendo tal coisa depois que surgiu a internet. É óbvio, a internet surgiu no momento, todo mundo usa, e o que tá acontecendo é um fato. Tá acontecendo muita coisa nova ao mesmo tempo. Cara, aí eu acho que é um outro negócio. É o manejo da informação. Exemplo, como foi a Covid? Olha como foi a Covid. Sim. Olha a manipulação das informações. O que você está me trazendo aqui é o que eu via. Esquece vacina. Tal produto aqui que resolve. Tem estudo, tem não sei o quê, tem um monte de coisa. É a mesma coisa que você está me fazendo. Os caras tirando gás de solda lá. É a mesma... toma limão com pinga. Aqui o cara tem um trabalho. Mas isso aí cura mesmo. Aí, tá vendo? Ele leu o mesmo partido, né? Você entendeu? Isso aí cura mesmo. Ele tá vendo? Então, assim, a informação tá muito fácil e a manipulação dela tá muito fácil. Cara, o que tem de manipulação? Então, assim, esse pesquisador, cara, quem me garante só estudo, que a minha esposa fala muito, um estudo sério randomizado. É um estudo sério randomizado? Foi? Quem é ele? Como é que foi o teste? Como é que foi não sei o quê? Então, assim, qual instituição está por trás disso?
Cara, e cada vez isso vai ser muito mais... Algum interesse tem por trás, alguma coisa tem por trás. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que traz. Até que a gente já viu isso com açúcar faz bem, propaganda para fazer bem, agora açúcar faz mal, já vimos isso com ovo, já vimos isso com café, já vimos com um monte de coisa. Eu acho assim, tem uma dimensão grande do uso do negócio, é fácil você associar qualquer coisa àquilo. E por outro lado, se você fosse pensar que de toda a gama de controle de erva, que é uma coisa que tem que ser feita na lavoura, você está condicionado a um produto, em tese, vamos dizer que cause alguma coisa, né? Em tese não seria até mais fácil de você tratar da descoberta e do antídoto? Não, então detalhe. Né? Antigamente eu ia lá controlar mato e aplicava 6, 7 tipos de produto e tá acontecendo tal coisa. Beleza, qual dos 6, 7 que é? Isso que eu te falar. Tanto que isso é tendencioso. É. Porque isso poderia ter um embasamento se só se usasse como produto químico no mundo só o glifosato. E o tanto de outros produtos que são usados, de outras coisas que são usadas, podem ter... Assim, eu, na verdade, cara, é um negócio muito sério. Eu tenho um meu afilhado, tem autismo. Isso tem outras explicações, isso tem outros... Cara, isso é coisa para médico. O próprio autismo é um negócio meio novo, imagino. Não novo o autismo, né? Mas o assunto, né? Para mim isso aí, eu não dou crédito para uma reportagem dessa. Sim. E eu só perguntei porque, na verdade, é um pesquisador de muita, como que fala? Meu Deus, autoridade. Mas... E aí ele começou a entrar para esse... Mas enfim, a gente um dia... a gente também nem fez um papel de ir lá e compilar isso. Ir lá, pegar, compilar isso tudo para te trazer exatamente o nome. Eu só estou trazendo porque justamente é a figura dele, né? Que é importante... E existe esse burburinho por aí. Na Covid a gente teve muito caso de pessoas renomadas, sérias, recomendando produtos que depois foram sabidos que não funcionaram, ou do mesmo caso, pessoas sérias indo contra a vacina que depois viu que não sei o quê. Então, nem sempre porque o cara é de renome, ele pode não estar equivocado. Sim. Exato. Ou não pode estar mal intencionado também. Não estou dizendo que é o caso dele. Sim. Nem sei quem é. Deixa bem claro para depois não ser processado. O cara falou isso e tal, nem sei quem é o cara. Os advogados dele são bons, hein? Mas é isso, né, Rinaldo? Sim. Acho que já... Mas ferida nenhuma, vocês me apertaram nada. Então tá bom. De boa. Não, eu só queria deixar um recado, né? Que isso é uma dor minha, é uma fato minha. Cara, pelo amor de Deus, eu vou falar até fechado ali, ó. Faz o teste de variedade direito. Na fazenda. Os caras vão fazer teste de variedade, larga, é a última que planta. Aí planta de qualquer jeito. Aí o cara da empresa chega lá, ele vem, como o teu cara de 41 variedade aí, ele chega lá e empurra 10 pra você. Você nem precisa das 10. Faz um filtro lá, qual que você quer, planta na época certa. Dê valor para aquilo. Tanto que a gente falou da genética, às vezes está ali, num ajuste genético ali, o potencial de ganhar 2, 3 sacos, que numa dimensão vai fazer muita diferença para você. Então, faz o teste direito, não deixa pro último dia do plantio lá, fora de época lá. Passei muito por isso. Isso é sério. E me dá raiva. Isso é sério. Não, isso é sério. Não, você chegava lá, beleza, plantou, você chegava lá, dali com 90 dias, mais ou menos ali, a lavoura tudo meio manchada, não sei o que lá, e o cara fala, esse talhão sempre foi assim, meio manchado. E você pô o teste aí? Vai fazer aí, faz num lugar que não tem mancha, pô. Tá louco. Ou faz os dois. Porque pode ser importante também ele ter um teste daquela variedade, daquela área dele que tem problema, para ele saber qual é a melhor cultivar. Mas se ele tem diferenças em áreas, ele tem que fazer o teste em diferentes cultivares, em diferentes áreas, para que ele tenha realmente um portfólio de sucesso e uma média melhor, entendeu? E testa a população, faz os testes, entendeu? Pô, hoje eu peguei, porque geralmente o ciclo do cara, peguei e plantei a faixinha pequena, que eu tô testando, aí produziu, aí eu aumento para uma área um pouco maior, né? Cara, nessa hora que você vai plantar uma área um pouco maior, já faz lá a população recomendada, mais 10%, menos 10%, já faz um ajuste ali. Hoje em dia com grão, cara, grão é fácil você fazer isso. Plantadeira regula no dedo. Exato. Colhedeira tem tem mapa de colheita. Se não tem, põe a balança de sapato lá, bazuca, faz ali. Façam esses testes, pelo amor de Deus. Tá ali a chance de você aumentar 2, 3 sacos. Dê valor pro parceiro. É para o seu negócio. E assim, não precisa ser um... Muito bem.
Não precisa ser um teste de Harvard, né? Mas Eu pode nem só... ter mais podcast, nunca mais aqui. Falei. Fala isso. É. Muito bem. Então, estamos caminhando para o final do episódio. E todo episódio, Márcio, a gente tá fazendo uma brincadeira aqui com os convidados. Se chama Sequência Espinhosa, que a gente elencou os principais temas polêmicos do agro. E a gente pede para você falar a primeira coisa que vier à cabeça. E até se você quiser desenvolver um pouquinho, assim, né? Então, a gente faz uma sequência de palavras e você vai falando, tá? Pode ser? Topa Pode ser. participar? Bora. Como diz minha filhinha de 4 anos, bora, Bill. Bora, Bill. Muito bom. Então, vamos lá. Sequência espinhosa. Desmatamento. Cara, muito ruim. Mal para todos. Desmatamento ilegal. Sim. Desmatamento ilegal. Uhum. Desmatamento legal, estruturado, necessário. Uhum. Perfeito. Terra indígena. Respeito. Reforma agrária. Ser bem feita e correta. Assim, o modelo de hoje não existe. Hoje não temos um modelo para isso. Hoje o que se tem é para mostrar uma imagem, para dizer que está fazendo algo. Hoje é para... Isso agora não é o cara da Baia que está falando, é o cara, Sim. Márcio Batista, que tem propriedade agrícola em Paracatu, família de agricultores e tal. A reforma agrária hoje não é séria. Não existe uma reforma agrária no Brasil, nunca existiu. Sim, nunca existiu. Não é estruturada. Não é com a intenção real da teoria da reforma agrária, que é assentar famílias e que aquelas famílias tenham o sustento daquele negócio. Não. Aquilo é pensando em cargo político, evolução na próxima eleição, no poder dizer que é isso. Não tem estrutura, não se faz, não existe. Na minha visão, né? Na minha visão, na minha experiência que eu tenho, nunca ocorreu uma reforma agrária séria e correta no Brasil. Uhum. Exato. Fazendas verticais. Fazendas verticais, o que seria? Desculpa a minha ignorância. Hoje está tendo um movimento muito grande de se fazer fazendas... Tipo cultivo indoor. Isso. Aí os caras têm o barracão, assim, é como se ele plantasse em andares, assim, sabe? Sim. Você é um atacadão ali de horta. E Sim. no mundo das startups, tá um burburinho muito grande em relação a isso, sabe? Mas não vai ser Isso é o grande escala. futuro, não. Isso não vai ser o futuro. Eu também tenho Grande preconceito. escala, não. Isso vai ser interessante para algumas culturas, para alguns lugares. Sim. Vai servir para algum nicho, mas nunca atenderá a uma grande escala. Inteligência artificial. Realidade, cara. Realidade. Realidade útil. Realidade útil e importante. Mudança de chave Sim. da humanidade. A gente ainda não viu, né? Tudo. Já está aí. É, Já está aí. tá. Eu mesmo já sou uma usuária. Mudanças climáticas. Atenção. Atenção. Muita atenção. Pressão internacional em relação ao agro. Existe. ONGs, né? Alguns, digamos, interesses. Pesquisa brasileira. Precisa de mais investimento. Bem mais. Você sabe que as empresas privadas investem, né? Sim. A própria Monsanto investia, só que a gente não fala, né? Mas as grandes companhias investem. Precisava ser demais. Sim, mas assim, vamos lá. Respeita a Embrapa pra caramba. Sim. Mega instituição de pesquisa, exemplar. Até para outros setores, né? Exato. Assim, A Embrapa é danada. a gente também já foi. Embrapa é o responsável por muita coisa boa do agro. Muito. Ela tá num processo, né, de se reinventar. Ela é uma cinquentona, né? Então ela tá lá no... E assim, sempre precisará de investimento. Sempre. Por quê? Quanto mais investimento, maior resultado. Quanto mais investimento eles tiverem, mais resultados eles terão. Bom, perfeito. E, por último, agro do Brasil em relação ao mundo. Cara, responsabilidade. Muita responsabilidade. Muita. É o celeiro brasileiro, essa conversa não é à toa. É muito. Se tem um país com aptidão agro, top, com competência, com agricultores competentes, porque a agricultura aqui não é fácil. A gente tem um clima que não é fácil, né? A gente tem modelos econômicos que também não favorecem,
E, cara, somos líder em várias culturas mundiais, como soja e tudo mais. Então, assim, o agro brasileiro é um exemplo. É um exemplo. Quando você vai lá fora, cara, quando você é lá fora e você conversa com o agricultor de fora, ou quando ele sai de lá e vem para o Brasil, ele sai impressionado daqui. Impressionado. Um exemplo. Uma palavra que eu colocaria, o agro brasileiro é um exemplo para o mundo. Perfeito. E é isso, né? Show de bola, Marcos. Foi bom? Foi ótimo. Top. Obrigadão. Que bom, foi um prazer. Espero ter gostado também. Obrigado, gostei demais. Vou virar seguidor. Opa! Vou virar seguidor. Ajuda a E vou divulgar. Vou divulgar sim. Espero que eu consiga influenciar algum ou outro aí. Não, Sonho. bom. A gente agradece demais a sua participação. Eu não sei, diferente de outros convidados aqui, acredito que você não tem esse interesse do pessoal em entrar em contato, mas se você tiver, pode deixar algum contato que você queira, ou Instagram. Normalmente vai falar, me siga no Instagram. Ou que siga as próprias redes da Monsoy, né? Da Bayer. Tem Pode, o fica à a vontade. Monsoy, a hashtag M de Monsoy, né? Podem entrar em contato comigo sempre. Estou disponível. O meu Instagram É mais particular. é particular e profissional. É os dois, entendeu? Mas até assim, eu vejo que tem pessoas que têm o Instagram pessoal ou o Instagram agro, né? Meu gerente mesmo, eu vi esse dia que tem o Instagram agro e o Instagram profissional. Eu sempre tive só um. E até um apelido, o meu Instagram. Mas eu vou falar. É Gambas, _ É Márcio _ Gambas. É Não é? Márcio _ Gambas, é isso aí. É Márcio _ Gambas. Aí lá tem a minha parte pessoal e também a parte do agro. Eu posto algumas coisinhas lá. Pô, sejam todos muito bem-vindos, seria um prazer. Ou o telefone do Márcio, quem quiser anotar, que é 9090. O e-mail eu nem vou passar também, porque a gente já tem uma dinâmica de e-mail muito grande. Mas, com certeza, se algum agricultor, alguém precisar falar comigo, todos os multiplicadores, ou o Rinaldo, qualquer um, todo mundo tem o meu contato, meu e-mail e meu telefone, e eu sempre sou muito acessível. É isso aí. Show de bola. Te agradeço, Márcio, que vai voltar para Brasília hoje ainda, né? Não, hoje eu durmo no Rosário. Hoje você dorme... então Amanhã eu sigo para Brasília. beleza, então. Muito obrigada. E, pessoal, hoje falamos sobre tecnologias, né, em variedades de soja. E você já sabe, você pode deixar o seu comentário aí embaixo no vídeo, lá nas nossas redes sociais, @escancaragro ou @agroinsight, o nosso canal do YouTube também, nessas duas arrobas. Manda lá a sua sugestão de especialista aqui ou de qualquer tema que você queira no contato @agroinsight.com.br. A gente vai trazer muitas novidades ainda nessa primeira temporada do Escancaragro. Tá bom? Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.